No vídeo de hoje, eu vou contar como que eu passei em medicina. Mas antes de começar o vídeo, eu pesquisei alguns outros vídeos no YouTube falando da mesma temática, para ter algumas ideias novas. E aí, vários vídeos tinha, assim, na miniatura, aprovada em medicina em 3 meses. E aí eu pensei, vou colocar assim também. Aprovada em medicina em 6 meses. Pra tirar uma onda, né? Porque eu realmente, do dia que eu decidi que eu ia fazer medicina até o dia que eu passei no vestibular, foram 6 meses. Mas eu parei pra perceber que você ser aprovada em um vestibular em 6 ou 3 meses é mentira, é fake news. Now the world don't move to the beat of just one drum. Porque você precisa de uma bagagem para a prova. Você precisa construir um conteúdo. E o conteúdo de uma prova inteira não se constrói em 3 meses. Nem em 6 meses. Claro que nesses últimos meses você pode dar um gás. Você pode ir com tudo. Você pode focar muito, estudar muito. E esse tempo pode fazer toda a diferença para a sua aprovação. Mas, na minha opinião, medicina ou outros cursos, para você ser aprovado, é um projeto, é uma construção. E a dica que eu vou dar, né, que aconteceu comigo e que eu acho que fez toda a diferença, foi: faça um bom ensino médio, estude direitinho no primeiro, no segundo ano. E já no ensino médio, antes de chegar no terceiro, já vá se dedicando pro Enem, já vá se dedicando pro vestibular. Porque assim você vai construindo sua bagagem e você vai construindo aos poucos, sem precisar chegar no terceiro ano desesperado e largar a vida só pra estudar. Foi isso que eu fiz. Eu, desde o primeiro ano, já estudava direitinho. No segundo ano, estudei mais ainda. E aí, no terceiro, eu também continuei estudando, construí minha bagagem. Só precisei fazer 6 meses de cursinho, porque na verdade eu tinha ido fazer outro curso. E aí depois, quando eu desisti do outro curso, ainda tinha 6 meses pro Enem. E aí eu achei que seria bom fazer cursinho. E a segunda dica é: faça muitas questões e resolva muitas provas. Eu comecei a perceber que as questões se repetiam. Sempre tinha uma questão muito parecida com a outra. Porque, na verdade, as bancas, elas não têm uma criatividade infinita. Então, sempre vai ter alguma coisa muito parecida, alguma questão que caiu uma alternativa de uma e está se repetindo no ano seguinte. Eu lembro que eu e as minhas amigas, todo sábado, a gente resolvia uma prova. Todo sábado. Isso acho que era no segundo ano. E fez toda a diferença. Dica número 3. Além de você treinar em casa com simulado, questões e prova, eu acho muito interessante você ir fazer a prova. Você ter aquele contato, você saber como funciona já antes. Porque quando você faz isso logo de início, quando chegar no dia de realmente estar lá fazendo a prova, na hora do vamos ver, você vai estar mais tranquilo. Mentira! Você já vai estar acostumada com aquele ambiente. O que é que aconteceu comigo? Eu comecei a treinar, indo fazer as provas, no meio do ano, quando eu tava no segundo ano. E aí eu fui fazer uma prova que eram 20 questões por disciplina. E eu lembro que de 20 eu só acertei 3. Eu cheguei em casa desesperada. Porque eu achei o quê? Que eu tô muito ferrada, que eu não tava preparada. E isso fez toda a diferença, porque me fez acordar. Eu precisava me preparar, e eu precisava me preparar muito mais do que eu tava fazendo. E então eu peguei, né, todo aquele fundo do poço que eu tava, e com muito sangue no olho, muita vontade, eu comecei a focar ainda mais, a estudar ainda mais. E sabe o que aconteceu? Na época, eu queria direito. E aí, exatamente um ano depois, no meio do ano do meu terceiro ano, eu fui aprovada nessa mesma prova para direito, que é para uma universidade pública aqui da Bahia, se chama UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana.
E eu fui aprovada pra Direito. Nem tinha terminado o terceiro ano. Como que foi a experiência? Legal! Bem louco! Justamente porque eu foquei naquela prova e já tinha treinado ela várias vezes antes. Dica número 3, que é... Tô pensando. Essa é a 3, né não? Essa já é a terceira dica, viu? Porque a primeira foi medicina é um projeto. A segunda foi a dica... Faça muitas questões, muitas provas. E a terceira é treine indo pra prova, né? Faça uma prova de verdade. Pronto, então agora é a quarta dica. A quarta dica é muito parecido com o que Lu já falou no vídeo anterior. Porque eu utilizava isso na época do meu vestibular e eu utilizo esse método até hoje, que é saiba por que cada alternativa tá errada. Porque essa alternativa errada vai cair na próxima prova, sendo a verdadeira ou errada também. Então você não tem que saber qual é a verdadeira, você tem que saber tudo da questão. Por que tá verdadeira, por que tá falsa, o que é que tá falso, o que é que muda. E além disso, o que é que eu fazia? Eu tinha esses papéis aqui. Que é tipo um papel de fichamento. Não é tipo um papel de fichamento. Eu chamo de papel de fichamento. Eu acho que é esse o nome dele. Não sei como é aí pra vocês. Coloca aqui nos comentários. E aí, sempre que tinha uma alternativa falsa, que eu não sabia que era falsa, ou sempre que eu errava uma questão, eu anotava aqui o porquê, como era, na verdade, como seria a afirmação verdadeira. E eu também comecei a anotar nesses fichamentos coisas que eu sentia muita dificuldade de lembrar, sabe? Alguma matéria, alguma fórmula de matemática, alguma fórmula de física que eu sempre esquecia, eu comecei a anotar aqui. E eu distribuí esses papéis pelo meu quarto todo. Eu ia falar pela casa, mas pela casa é mentira, foi pelo meu quarto. É a verdade, não minto. Então eu coloquei no espelho, tinha vários no espelho, tinha vários na porta do guarda-roupa, tinha vários no box do banheiro. E eu tava a todo momento me lembrando. Agora pra prova de residência, né, que eu já tô me preparando, eu até já comecei a colocar umas coisas. Por exemplo, o valor de creatinina eu coloquei aqui, porque eu não tava lembrando qual seria a referência pra homem e pra mulher. A dica número 5, cuide de você mesmo. Tenha uma saúde e tenha também saúde mental. Quando eu comecei a estudar pro vestibular, tudo que aparecia no Globo Repórter como bom pra saúde, bom pra memória, eu comecei a fazer. Se determinado alimento era bom para a memória, ótimo, eu ia comer esse alimento tanto. Se dormir 8 horas por dia era bom para a memória, eu dormia 8 horas por dia. Eu dormia às 10 horas da noite e acordava às 6 horas da manhã. Eu podia não ter terminado todas as questões que eu tava fazendo. Eu podia não ter terminado de corrigir meu simulado. Eu podia não ter terminado qualquer coisa. Não importava. Às 10 horas eu estava na cama e eu dormia. Porque se isso de alguma forma ia me ajudar, era isso que eu ia fazer. E realmente, o sono, uma boa noite de sono, faz parte do seu aprendizado. Ela ajuda. Então, comecem a se cuidar. O que mais que eu comecei a fazer? Se após o almoço tirar um cochilo de 30 a 40 minutos era bom pra memória, comecei a tirar meu cochilo todo santo dia. Teve outra coisa. E nesse tempo que eu passei estudando pro vestibular, eu não precisei de nenhum acompanhamento psicoterápico, com psicanalista, com psicólogos, com médico, nada disso. Mas hoje, voltando no tempo, mesmo que eu não estivesse demonstrando o que eu precisava, eu penso que ia me fazer bem. Mesmo eu estando bem, mesmo eu me sentindo bem, ia me fazer melhor ainda. E o que é que eu quero dizer pra vocês, né? Que mesmo que você se sinta bem, quando você for fazer a prova, você tem que estar muito mais que bem. Eu acho que cada tiro, você tem que ser um sniper, né? Cada tiro tem que ser o melhor do mundo, o mais perfeito. Porque isso vai te ajudar a chegar na sua meta. E além disso, você acaba... Acho que você sofre menos com o processo se você tiver 100% em cada vez que você fizer uma prova. Então, o que é que eu acho? Faça meditação, faça atividade física,
Tenha tempo pra você, estude bastante, mas também tenha tempo pra você. Tenha tempo com a sua família, com seus amigos. E se você tiver condições, faça um acompanhamento com a psicóloga, faça uma psicanálise, porque isso vai te trazer uma paz interior, uma inteligência emocional, que mesmo que você acha que não está precisando, você vai perceber que vai te fazer bem. Porque faz bem pra todo mundo. É o que eu acho, né? Então, 5 dicas foram essas. Se você gostou, se inscreve no canal, dê o seu like, coloca aqui nos comentários, o que vocês acharam, como foi que vocês fizeram para passar no vestibular, ou o que vocês estão fazendo para passar. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!